Criançada, a gente vai agora estudar a palavra de Deus. É para isso que vocês estão aqui. Todos estão aqui com esse objetivo principal: ouvir e entender e crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que pode, é o único instrumento que tem para a salvação eterna das nossas vidas, da minha e a de vocês também, tá? Sempre que a gente estiver diante da palavra do Senhor, a gente precisa ter reverência à palavra de Deus, respeito e prestar muita atenção, tá certo? Eu quero ver se vocês prestaram atenção ao longo do acampamento. Quem sabe me dizer certinho de cabeça qual que é o texto base do nosso acampamento? Senta, todo mundo sentar, todo mundo, não precisa ninguém levantar não, pode sentar todo mundo. Isso, criançada. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que eu pretendo fazer com vocês é fazer vocês entenderem o que Jesus está dizendo aqui. O que ele quer dizer com isso? O que essas palavras querem dizer? E para vocês entenderem, eu vou... Quem sabe na Bíblia, onde que está esse texto aqui? João 14, 6. Isso aqui Jesus falou para os discípulos dele numa conversa. E eu vou voltar um pouquinho atrás nessa conversa para vocês entenderem o que Jesus estava falando. Para a gente poder entender o que está dizendo esse texto aqui. Eu vou ler desde o capítulo 13, versículo 33, até chegar no 14, 6. Tá bom? Prestem atenção, o que eu pretendo fazer com vocês? Ler, depois eu vou explicar versículo por versículo para vocês, tá certo? O texto diz assim: filhinhos, aqui é Jesus falando. Ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essas crianças maravilhosas que o Senhor nos deu. As crianças são herança do Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que tanto elas como nós e todos os outros seres humanos precisam ter um coração trocado mediante a fé no Senhor Jesus, para que possa estar com o Senhor. O que nós te pedimos nesse encontro nosso aqui é que o Senhor, por meio do teu Espírito, venha falar em cada coração aqui, em cada criança, em cada adulto que aqui está presente, para que nós possamos compreender essa frase de Jesus, onde ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Abre o nosso entendimento, Senhor, para a gente compreender e crer na tua palavra, e mediante a fé, a gente poder desfrutar da presença do Senhor por meio de Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças, agora então o que eu vou fazer?
Vocês viram que é uma conversa? Muito bem, tem gente prestando atenção aqui. Vocês viram que é uma conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos? E lá no final ele termina dizendo aquilo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que eu pretendo fazer aqui agora é a gente olhar palavra por palavra do que Jesus está falando, frase por frase, para a gente entender, no final das contas, o que é isso aqui. Tá bom? Então, nós precisamos entender primeiro em que contexto que Jesus teve essa conversa. Jesus já tinha, durante 3 anos, feito o ministério dele. Aqui, por exemplo, é no Sermão do Monte. Ele pregou para uma multidão. E durante 3 anos, criançada, ele andou por toda Israel, toda a Judéia, toda a Galiléia, por toda parte, curando as pessoas e anunciando a palavra de Deus, pregando o evangelho, ensinando. Só que agora está chegando no final do ministério dele. E vocês sabem como é que termina o ministério dele, não? Então, ele, depois de ter pregado 3 anos, aí agora ele está indo para Jerusalém para ele concluir a obra dele, a missão dele, a missão que o Pai tinha dado para ele. E aí, na semana anterior a essa conversa, aqui está ruim a imagem, mas é aquela passagem onde Jesus está chegando em Betânia, em Jerusalém, ali pertinho tem uma cidade chamada Betânia, e um amigo dele tinha morrido, o Lázaro. Vocês lembram da história, né? O Lázaro tinha morrido, então Jesus passou lá em Betânia e ressuscitou o Lázaro. O Lázaro saiu da tumba, está escuro aqui, mas Jesus fez esse negócio extraordinário, ressuscitou um morto e todo mundo ficou sabendo. E aí, Jesus, isso foi na semana anterior, na segunda-feira, Jesus entrou em Jerusalém e a multidão recebeu ele em Jerusalém, tá vendo? Todo mundo com aquela entrada triunfal de Jesus, balançando ramos de palmeiras, e ele chegou montado num jumentinho, e todo mundo dizendo: esse é o nosso rei, bendito seja o nosso rei. E Jesus entrou em Jerusalém na segunda-feira. E aí, na quinta-feira é quando aconteceram essas coisas. É quando teve essa conversa de Jesus com seus discípulos. Na quinta-feira, antes da sexta. E na sexta-feira, o que ia acontecer, gente? Na sexta-feira, vocês sabem a história. No dia seguinte a essa conversa, iria acontecer isso aqui, Jesus seria julgado injustamente, ele seria espancado, seria humilhado, seria traído, e ele seria condenado à morte, tanto pelos judeus quanto pelos romanos, e ele seria crucificado na cruz, na sexta-feira, crianças. E essa conversa que ele está tendo com seus discípulos, ela aconteceu um dia antes da sexta-feira. Foi na quinta-feira, na chamada última ceia. Só estavam os 11, porque aqui, esse é o Judas. O Judas, ele já tinha abandonado, tinha traído, já tinha ido embora para trair Jesus. E aqui, então, ficou Jesus com os seus 11 discípulos, e é nessa hora que ele está conversando com os discípulos, esse papo. Os discípulos não eram Deus, então eles não sabiam o que iria acontecer no futuro, mas Jesus é Deus, Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus sabia que iria morrer, Jesus sabia que seria crucificado, que seria cuspido, que iam bater nele, que ele ia sofrer daquele jeito. E aí, não é os discípulos que estão confortando Jesus, é Jesus que está confortando os discípulos, nessa conversa. E aí a conversa vai assim, eles estão sentados lá na mesa, na quinta-feira, antes da crucificação, e Jesus fala assim: filhinhos, olha como ele era carinhoso, como é que ele falava com os discípulos dele: filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Ele disse assim: mais um pouquinho eu vou estar aqui junto, mas depois vocês vão me buscar, e o que eu falei para os judeus eu também vou dizer para vocês agora: para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele está dizendo que, em outras palavras, eu estou indo embora. Esses discípulos tinham dado 3 anos com Jesus, dia e noite, comia, bebia, viajava junto, e agora Jesus diz para eles assim: vocês vão me procurar, mas para onde eu vou, vocês não vão poder ir.
E aí, a gente precisa entender o que aconteceu no coração desses discípulos quando ouviram essa fala de Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse um rei. Tanto é que quando Jesus chegou na segunda-feira, todo mundo chamando ele de rei. E eles achavam, as perguntas o tio vai deixar para depois. Pode guardar as perguntas no coração e a hora que terminar pode perguntar todas, combinado? Combinado? Eles esperavam que Jesus fosse um rei, como tinha sido o rei Davi, como tinha sido o rei Salomão. Essa é a expectativa deles, porque na Bíblia estava escrito que viria o Messias. Só que tipo de rei que eles esperavam que Jesus ia ser? Um rei que tinha um castelo, um rei poderoso, um rei que tinha ouro e muitas riquezas, como o rei Salomão teve. Era esse tipo de rei que eles esperavam que Jesus fosse. Eles também achavam que Jesus ia ser um rei que ia ter muitos exércitos, ia fazer a guerra e ia finalmente derrotar os romanos e expulsar todo mundo de lá. É isso que eles imaginavam. E aí, com essa expectativa, criançada, o que os discípulos fizeram? Eu sou amigo do rei, Jesus é meu amigo, eu estou andando estou com ele aqui, ele vai ser um rei tão poderoso, eu vou ser amigo dele, a hora que ele for rei, eu estou tranquilo também. E aí eles fizeram o quê? Por exemplo, Tiago, João e Pedro, eles eram pescadores. Quando Jesus foi chamá-los, o que eles fizeram? Ele vai ser um rei. Eles abandonaram todas as redes, abandonaram o barco e passaram a seguir Jesus. Eles fizeram isso. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com Mateus. Ele era publicano, ele trabalhava aqui, o Mateus sentado na coletoria, e ele era muito rico, tinha um grande salário e ganhava muito dinheiro nisso que ele fazia. Quando Jesus chamou ele, falou, vem e me segue, Mateus. Ele também achando que Jesus ia ser um rei muito importante, falou, vou largar tudo para trás e vou seguir Jesus. Aí ele abandonou o dinheiro dele, o trabalho dele, e ele passou a seguir Jesus como todos os discípulos. Passaram a andar com Jesus durante 3 anos e meio, com a expectativa que ele ia ser um rei. Só que agora, o que Jesus fala? Para onde eu vou, vocês não podem ir. Imagina, vocês sabem o que é frustração? Frustração, por exemplo, quando o pai chega para você e fala assim, nossa, a hora que a gente chegar em casa, eu vou te dar um pote de sorvete com calda de chocolate. Aí você cria uma expectativa de tomar um pote de sorvete com calda de chocolate, e o seu pai chega lá, em vez de te dar um pote de sorvete com calda de chocolate, te dá um prato de salada. Come aqui, um tomatinho. Então eles ficaram frustrados, eles achavam que Jesus ia ser um rei poderoso, militar, rico, castelo. Só que agora Jesus está dizendo o seguinte, eu estou indo embora. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Então eles ficaram muito desanimados. E aí Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Então Jesus está falando aqui de um mandamento, de amar um ao outro. Só que sim, gente, ele está falando de amor. Só que os discípulos, pensa comigo, eles tinham largado tudo para seguir Jesus, e Jesus está falando agora que ele vai embora e não vão mais encontrar Jesus. Eles não estão preocupados em amor, não. E eles eram pecadores igual a gente, eles não conseguem amar o outro. Há pouquinho tempo atrás, o Pedro e o Tiago, o Tiago e o João chegaram para Jesus e falaram, Senhor, quem que é o maior aqui? No teu reino, quando você vier no teu reino, deixa eu ser o maior, eu sento do teu lado direito, meu irmão senta do teu lado esquerdo. Eles estavam brigando por causa disso. Quem que era o maior? Eles não entendem nada de amor, eles são igual a nós, eles são pecadores. Eles tinham brigado, estavam bravos um com o outro, esses dois aí querem sentar do lado do rei. E na ceia mesmo, teve maior confusão. Nesse jantar, eles brigaram. Para ver quem que era mais importante, quem que é primeiro. Parece a gente. Parece vocês. Criança brigando, eu primeiro, não, primeiro eu vi primeiro, não, ele viu primeiro, eu que cheguei, não, é meu. Assim somos nós, igualzinhos os discípulos. E Jesus está falando de amor. Você acha, criançada, que eles deram ouvidos ao que Jesus falou? Não. Olha lá, perguntou Simão Pedro, Senhor, para onde vai? Jesus falou de amor. Eles nem ouviram. Eles estão preocupados para onde Jesus vai. O Pedro perguntou, Senhor, para onde que você vai?
Era só isso que ele conseguia pensar. Era só nisso que ele estava preocupado. E também, não era só o Pedro, todos estavam preocupados só com isso. Aí Jesus respondeu assim: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Aqui já começou a melhorar. Jesus tinha falado assim, ó, vocês não podem ir, na outra vez. Agora ele falou assim, ó, para onde eu vou, agora vocês não vão, mas depois vocês vão. Opa, já começou a melhorar. Mas será que adiantou alguma coisa? Será que eles ficaram mais tranquilos? Vamos ver a resposta do Pedro. Replicou Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir agora? Parece criança, velho. Mas por que não agora? Não parece criança? Por que eu não posso ir agora? Era só isso que ele estava preocupado. Só uma coisa interessa para o Pedro e para os discípulos: para onde Jesus está indo? Para onde você vai, Senhor? Nós estamos 3 juntos com o Senhor, 3 anos juntos. Nós abandonamos tudo. Largamos nossa empresa, nossa pesca, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossa casa. Nós estamos 3 anos juntos com o Senhor, achando que o Senhor vai ser rei. Agora o Senhor está falando que você vai embora. E o Senhor está dizendo que eu não posso ir. Aonde o Senhor vai? É isso que eles estão preocupados. Eles não estão preocupados com o amor. E aí, olha a promessa do Pedrão aqui. Por ti eu darei a própria vida. Senhor, eu morro por ti, se precisar. Se for necessário, eu morro por você. Sei. Aí Jesus respondeu assim: darás a vida por mim? Você, Pedro, vai dar a sua vida por mim? Não é o contrário, não? Você vai dar a vida por mim? Em verdade eu te digo, Pedro, que jamais cantará o galo antes que você me negue 3 vezes. Negar é falar assim: eu não conheço você. E vocês conhecem a história, né? Quando cantou o galo, Pedro já tinha negado 3 vezes que conhecia Jesus. Depois a gente abre para a pergunta, tá bom? Já depois que o galo cantou, Jesus já tinha negado 3 vezes que conhecia. Pedro já tinha negado 3 vezes que conhecia Jesus. Mas depois, crianças, não faz parte dessa história, mas eu botei uma imagem aqui só para contar uma coisa para vocês. O que vocês estão vendo ali? Uma cruz de cabeça para baixo. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, as pessoas prenderam Jesus e falaram prenderam Pedro e falaram assim: se você negar Jesus, a gente vai soltar você. Mas se você disser que você ama Jesus e que Ele é o seu Deus, nós vamos crucificar você. Aí o Pedro falou assim: eu não vou negar o meu Senhor, e se vocês quiserem me crucificar, pode me crucificar, só que me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer igual ao meu Senhor. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Antes ele era um covarde, negou Jesus 3 vezes, mesmo que ele tinha dito que ele ia, por ti eu daria a minha própria vida, Senhor, eu morro por você. Quando ele confiava no seu próprio coração, é isso que dá. Ele acreditava que ele realmente tinha coragem para morrer por Jesus. Mas o nosso coração é enganoso. E aí quando veio a dificuldade, ele pulou fora. Porém, quando Jesus transformou Pedro, mais tarde, ele deu a própria vida pelo Senhor Jesus. E aí Jesus prossegue o diálogo dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Sabe o que é turbar? Ficar preocupado, com medo, ansioso. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, vocês creem em Deus, vocês já creem em Deus, creia também em mim, afinal de contas eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, ele está dizendo. Vocês já creem em Deus, então creia também em mim. E aí olha o que ele continua dizendo: na casa do meu pai, aqui ele já está falando de um lugar, pessoal. Os discípulos estavam perguntando para onde Jesus ia, que lugar ele estava indo, e aqui ele começa a falar de um lugar. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fora, se não fosse assim, eu teria dito para vocês, afinal de contas eu só digo a verdade. Eu nunca menti para vocês e eu nunca vou mentir. Eu vou preparar um lugar. Onde é a casa do pai? No céu, criançada. No céu. A casa do pai é o céu.
Aqui está só um desenho, a gente não tem nem ideia de como que é, né? São desenhos para a gente ficar viajando aqui. Mas o Senhor, Deus, mora no céu dos céus, os céus dos céus não podem contê-lo. Ele mora lá no céu, e lá no novo céu diz que a rua vai ser de ouro, vai ser um negócio glorioso. E Jesus está dizendo, então, para onde que ele está indo. Só que ele diz que ele vai preparar um lugar. Mas o céu ele já está preparado. Desde antes da fundação do mundo, a Bíblia diz. Ué, se já está preparado, por que Jesus está falando que vai preparar? Eu vou explicar para vocês. O céu está preparado. Quem não está preparado somos nós. O céu está pronto desde antes da fundação do mundo. Mas no céu só entra santos. E nós não somos. Nós somos pecadores. Então, o que Jesus vai fazer para preparar a nossa entrada no céu, crianças? Ele vai para a cruz. Ele vai naquela cruz, no dia seguinte, sexta-feira, ser crucificado pelo pecado de vocês. E pelo meu. Pelo pecado de todos aqueles que creem. É isso que ele está dizendo quando ele vai preparar um lugar. Ele vai morrer pelos nossos pecados, para que a gente possa entrar na presença do Pai, sem ser condenado e sem pegar fogo. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele prossegue dizendo assim: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Jesus vai voltar, criançada. E ele vai nos receber pessoalmente, e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Aonde eu estou, estejais vós também. Jesus foi, só tinha um jeito dele ir, passando pela cruz e ressuscitando. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, foi ressuscitado por Deus e subiu no céu. E tem uma promessa na Bíblia que ele vai voltar para nos buscar. Ele vai nos buscar e ele vai levar a gente para onde ele já está. E aí ele diz assim, ele preparou, aqui irmãos, é ele com a coroa de espinhos e a cruz. Esse é o meio que ele preparou a nossa entrada no céu. E aí ele diz assim, depois que ele explicou tudo direitinho, ele diz assim, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Agora que eu expliquei certinho, vocês sabem para onde eu vou. Entenderam? Ele está lá na última ceia falando com os discípulos, explicou certinho, desenhou para os discípulos. E falou, entenderam? Vocês sabem o caminho. Mas será que eles entenderam mesmo? Será que eles sabiam o caminho mesmo? O Tomézão levantou a mão. Ei, professor, eu não entendi não. Olha o que o Tomé perguntou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Ele tinha acabado de falar, eu vou para o Pai. Ele tinha acabado de falar. Eu vou para o Pai, eu vou para a casa do Pai. E aí o Tomé pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Como que eu vou saber o caminho? E Jesus deve ter feito assim. Estou explicando. Ele não fez assim porque ele é paciente. Né? Jesus, ele conhece a gente. Mas não é possível que vocês não entenderam até agora. Falou para os discípulos. E aí é que ele chega nessa frase. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vocês entenderam o que esse versículo quer dizer, crianças? Só Jesus pode levar pecadores para a casa do Pai. O que é o Evangelho, criançada? Último slide. O Evangelho é o seguinte: Deus nos criou e criou um mundo perfeito, maravilhoso, lindo, sem defeito. Porém, nós pecamos em Adão. Nós desobedecemos a palavra do Senhor, tomamos do fruto que Ele ordenou que não era para tomar, e o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado, tudo que tem de ruim, doenças, a guerra,
o choro, a dor, a morte, tudo de ruim que tem no mundo, crianças. Tudo. A desobediência, a rebeldia, a dificuldade que nós temos no coração de obedecer o pai e a mãe. Tudo isso, a dor, o machucado, o cair, ralar a perna, quebrar o braço. Todas essas coisas existem por um único motivo: o nosso pecado. O nosso pecado estragou a criação de Deus. O nosso pecado sujou o mundo. O nosso pecado trouxe dor para o mundo. Mas Deus não nos criou para a gente viver num mundo de dores. Ele criou a gente, crianças, para viver num mundo de glória. Lá no céu, diante da presença dEle, onde não tem lágrima, não tem dor, não tem choro, não tem sofrimento, não tem braço ralado, não tem desobediência. Tudo é lindo, tudo é gostoso. Ele nos criou para morar lá. Só que num lugar como esse, se a gente entrar lá com o nosso pecado, logo, logo vai ficar assim de novo. Não tem como entrar no céu com pecado, porque o pecado foi que estragou o mundo que era lindo. Então o que Jesus teve que fazer, crianças? Ele teve que morrer na cruz para limpar o nosso pecado. E como Ele limpou o nosso pecado, todo aquele que crê, não é para todo mundo a salvação, é para aquele que crê, é para aquele que reconhece que é pecador, aquele que sabe que tem um coração enganoso e pecaminoso, aquele que se arrepende e crê que Jesus morreu pelos seus pecados, esse é purificado e esse vai viver aqui. Esse é o Evangelho, criançada. E é por isso que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês entenderam o que Jesus quis dizer? Então tá bom. Vamos orar e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. E muito obrigado principalmente pelo Teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos perdão, Senhor, por causa do nosso pecado, porque o nosso pecado estragou a Tua criação que era perfeita. O nosso pecado trouxe dor, Senhor. Temos um coração que tem dificuldade em obedecer a Tua palavra, um coração que tem dificuldade em obedecer aos pais, um coração que tem dificuldade de amar o próximo, como os discípulos tinham. Assim é o coração do ser humano, o meu e de todas as que estão aqui, é o mesmo coração, um coração egoísta, pecaminoso. Mas o Senhor, como nos amou tanto, o Senhor mandou o Filho Jesus, que nunca pecou, morrer no nosso lugar. E Ele pagou a conta do nosso pecado. E por causa daquilo que Ele fez, hoje todo aquele que crê pode ter acesso ao Senhor. E a nossa oração, Pai, é que cada criança aqui, em nome de Jesus, reconheça a verdade de que são pecadores, e a verdade de que o Senhor é santo, e a verdade de que Jesus Cristo é o intermediador entre nós e Ti. Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado, e se não for por Ele, ninguém jamais chegará a Ti. Muito obrigado por esse caminho que é o Teu Filho Jesus, que Ele veio pela graça e somente pela graça. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer, mas o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o Teu Filho para que nós possamos estar junto de Ti. Nós colocamos essas crianças todas, Senhor, e as famílias aqui, diante do Teu trono, para que isso seja uma verdade no coração e na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.